Olá, vou mostrar um exemplo prático aqui de como fazer linhas mais certas aqui no Clip Studio Paint. Como que a gente faz essas linhas tão certinhas? Parece que foi feito em vetor. Geralmente tem pessoas que só conseguem fazer linhas assim mais acertadas, né, com ângulos bem corretos, né, quando apela para ferramentas de vetorização, onde você vai contornando, fazendo essas curvas, né, com ferramenta de curvas, né, porque muita gente que vai fazer um desenho à mão livre, né, e tem uma certa dificuldade de fazer linhas mais certinhas assim. Eu vou te mostrar o meu processo, tá? Como eu faço aqui no Clip Studio. Aqui eu peguei essa imagem como exemplo de um desenho que eu já fiz há bastante tempo. Aqui já está ele colorido, tá? Depois eu posso até fazer uma aula sobre a questão de colorir no Clip Studio, né, utilizando esses traços tão finos, né, de modo que você não fique com ruído na imagem, tá? Mas e aí, como é que a gente faz esses traços assim tão certinhos no Clip Studio Paint? Eu vou te mostrar, né, o meu processo e, né, as ferramentas aqui no Clip Studio que auxiliam, né, a gente a fazer uns traços assim, tá? Vou pegar essa imagem aqui como base de exemplo para demonstrar como que eu fiz essas curvas e algumas partes da ilustração que vai, né, demonstrar como é que todo o restante foi feito. Eu vou pegar essa camada aqui como exemplo, vou deixar ela mais fraquinha e vou tentar refazer o traço, né, demonstrando como que eu cheguei nesse resultado, ok? Então vou pegar aqui a ferramenta Append, caneta G-Pen normal. Olha o nível de estabilização que eu estou utilizando. Eu vou testar aqui, né, bem acima de 50 que eu utilizo nessa parte aqui, tá? Vou criar uma camada de vetor. Pronto, camada de vetor. Por que camada de vetor? Porque camada de vetor a gente pode fazer um ajuste fino, pode fazer uma edição posterior. Eu vou demonstrar isso na prática. Então vamos lá, vou tentar fazer esse traço aqui do capacete. Preste atenção agora. Percebe que se você tentar fazer devagarzinho assim, você até consegue fazer alguma coisa, mas percebeu que não tá 100%. Por mais que a estabilização da caneta esteja alta, a gente pode até aumentar, não vai ficar, né, aquela curva realmente perfeita. E às vezes tem pessoas que tentam fazer mais devagar ainda, para tomar mais cuidado, aumentando a estabilização, e até conseguem um resultado um pouco melhor que esse, mas mesmo assim não é 100%. Tá? Eu vou demonstrar como que eu faço. Tá? Eu faço um traço rápido, preste atenção na velocidade do traço. Se ficou muito distante o traço do que você deseja, eu aconselho você fazer um traço rápido novamente. Ficou um pouco mais próximo. E agora? Eu utilizo essa ferramenta aqui no Clip Studio, Paint Vector Line, onde a gente pode fazer um pré-ajuste. Aqui, as hastes, né, correspondem às pontas, né, dessas linhas. A gente pode prender, a gente pode soltar as duas, pode deixar uma ponta presa ou pode prender as duas pontas. Tá? Eu vou utilizar essas duas pontas presas aqui e vou clicar em cima da linha e arrastá-la. Perceberam o ajuste? Aqui é a mesma coisa. Agora aqui eu preciso que essa ponta fique solta, para que eu possa ajustar ela nesse caminho que está demonstrando o rascunho. Então eu vou soltar a ponta, deixar uma ponta solta, que é a ponta geralmente solta, é aquela que você está mexendo nela. E a ponta presa vai ser aquela distante, que está no outro lado.
tá? Na prática vocês vão perceber. Eu vou clicar aqui e vou arrastar. Aquela outra ponta, de maneira nenhuma, ela vai se mover. E aqui eu posso fazer um ajuste fino e voltar lá para outra parte. Eu estou fazendo devagar aqui, pessoal, para vocês perceberem o processo. Mas quando você já está acostumado com a ferramenta, isso aqui é muito rápido. Você faz o traço, faz o ajuste e vai embora. Viu? É muito rápido mesmo. Note que agora eu estou mexendo na outra ponta, a ponta que estava presa. Só que já que eu estou mexendo nela, o Clip Studio entende que é a outra que deve ficar presa. E essa solta. É um programa inteligente. E a gente faz um pré-ajuste, pronto. Né? Você percebe que agora eu tenho um traço mais certinho. Aqui tem uma curva, percebe? A gente deveria respeitar essa curva. Mas como é só uma questão de ver o comportamento de ferramenta, vamos deixar assim, não tem problema não. Essa parte aqui de cima do capacete tem um processo diferente no Clip Studio para você fazer isso de maneira mais adequada. E fica com um resultado legal. Por exemplo, em outros programas, o que o ilustrador faria? Ele faria cada parte dessa aqui, né, essas instâncias aqui de retangulares, o mais próximo possível de algo contínuo, né? Porque isso aqui é uma parte, né, metálica que praticamente ela foi desenvolvida para seguir um certo alinhamento, tá? Só que aí no programa tradicional a gente faria o mais próximo possível desse alinhamento, teria uma linha aqui embaixo de guia, né? Teria uma linha guia aqui embaixo, onde a gente tentaria ao máximo possível seguir essa linha guia. E aí a gente faria algo assim, né? Só que dificilmente ficaria 100%, ou poderia ficar 100%, mas com muito esforço. No Clip Studio, como que eu faço essa parte? Eu vou trabalhar as linhas principais, ok? E eu faço mesmo com essas interseções. O programa ajuda, pessoal, mas precisamos ter uma certa firmeza na mão também. A gente tem que ter, né, uma coordenação motora legal para a gente poder trabalhar. Ah, Vitor, mas eu preciso ter então essas mesas caríssimas que desenham na tela. Olha, quando eu fiz essa ilustração aqui, eu não tinha mesa que desenhava na tela. Tá? Foi uma ilustração feita com tablet naquela de desenhar na mesinha, aquela mesinha preta mesmo, e olhando para o monitor e com a mão na mesinha. E tá aqui a ilustração. Então não é desculpa, eu não tenho mesa que desenho na tela, por isso que eu não consigo fazer. Você está enganado, tá? Tudo isso aqui foi feito sem mesa que desenha na tela. Estou demonstrando aqui como que eu faço esses traços na prática. Ok, pessoal? Aí, hora do ajuste, a gente ajusta essas interseções aqui, faltou um traço. E agora está na hora de tirar os traços excedentes. A gente vai utilizar a borracha normal, só que a borracha no Clip Studio, quando a gente está trabalhando com camada de vetor, a gente aciona esse cara aqui, ó, Vector Eraser, e com esse cara marcado aqui no meio, onde ele vai interpretar as interseções e apagar somente os traços excedentes. Vamos lá? Olha como é o original. Então, esses traços aqui, ó, sai e apaga os traços excedentes. Quem sai aqui? Esse. Essa continuidade aqui é uma continuidade perfeita
Tá vendo? Esse traço aqui ele está totalmente completo. E quando a gente apaga o excedente, a continuidade é perfeita. Por isso que aos olhos fica bem mais correto na hora que a gente olha a ilustração como um todo, porque a continuidade dos traços elas são perfeitas. Olha lá. Percebe, pessoal, como é que já está ficando? Esses detalhes fazem toda a diferença aqui no Clip Studio. E essas curvas a gente tem, trabalhando com camada de vetor, no Clip Studio, de fazer esse ajuste fino. E sempre que for fazer traços onde existem interseções, por exemplo, aqui nós temos o escudo e aqui parte do capacete. Eu não preciso me preocupar em terminar aqui certinho. Eu posso ficar livre e fazer assim, né? E isso me dá até um aspecto de continuidade mais perfeita. Passou, ó. E aí com a borracha a gente só passa e ela já entende onde tem a interseção e faz o corte para você. E o resultado, olha como está ficando. Então, seguindo esse processo que eu estou mostrando para vocês, dentro de todos os traços aqui, facilmente a gente chegaria aqui. Nesse traço aqui. Aqui, ó. Facilmente a gente chegaria aqui. E depois, pessoal, era só partir para a pintura. Tá? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre a questão de ferramenta, ajuste fino, configuração de ferramenta, pode deixar aí nos comentários e até a próxima.